pare de fingir que pode pagar por isso, disse meu pai com a voz afiada, cortando o ar polido do saguão do luxuoso apartamento. Todas as cabeças no hall de mármore se viraram para nós, o corretor, os moradores, até o concierge atrás do balcão. As palavras do meu pai carregavam a mesma humilhação de sempre, envoltas em arrogância e desapontamento. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de onde você é e de qual cidade está assistindo nossos vídeos. E depois de ver o vídeo inteiro, não se esqueça de contar o que você faria nessa situação. Seja sincero. Escreva nos comentários abaixo, nós lemos todos eles. Vamos começar. Pai. Comecei, mas minha irmã Megan me interrompeu com uma risada alta o bastante para doer. Ah, por favor, Avery, zombou ela, ajustando a bolsa de grife no ombro. Você nem consegue pagar a própria conta de celular. Por que estamos perdendo o tempo desse pobre homem? O corretor, um homem de uns 20 e poucos anos, com um sorriso educado que já começava a desaparecer, olhou de um para o outro, sem saber se devia intervir ou ficar em silêncio. As mãos dele tremiam no prancheta, como se quisesse desaparecer dali. Fiquei parada, forçando-me a respirar de forma controlada. Cada insulto, cada vez que disseram que eu nunca seria nada, cada olhar de desprezo quando mencionei que estava construindo algo, tudo voltou à tona em questão de segundos. Mas não dessa vez. Na verdade, disse eu, com calma, eu posso pagar. Meu pai soltou uma risada seca. Ah, é mesmo? Com o quê? Suas gorjetas? Não se envergonhe, Avery. Algumas pessoas sabem qual é o seu lugar na vida, e você deveria saber o seu também. As palavras cortaram como vidro afiadas, frias, mas eu não desviei o olhar. Encarei-o diretamente e sorri. Engraçado, pai. Eu parei de acreditar em meu lugar há muito tempo. Megan revirou os olhos. Ah, pronto. Lá vem o discurso motivacional. Já terminamos? Tenho jantar com pessoas que realmente podem pagar o aluguel. O corretor pigarreou, nervoso. Senhora, disse ele, com cuidado, voltando-se para mim, a senhora prefere que eu mostre primeiro a sua cobertura ou o seu segundo imóvel na rua de baixo? Por um momento, ninguém se mexeu. A boca do meu pai se abriu levemente, mas nenhum som saiu. Megan ficou imóvel, o sorriso desaparecendo do rosto. As palavras "a sua cobertura", seu segundo imóvel, ecoaram pesadas no ar. Virei-me para o corretor, minha voz firme. A cobertura, disse suavemente. É mais privada. Quando as palavras saíram da minha boca, o olhar no rosto da minha família foi algo que esperei por anos. Não por vingança, mas por sobrevivência. Pela primeira vez, eu não me senti pequena. Não me senti como a decepção. Eu me senti vista. O maxilar do meu pai se contraiu. Você só pode estar brincando, murmurou. Está mentindo para nos envergonhar de novo. Encarei o olhar dele sem recuar. Não, pai. Isso você fez muito bem sozinho. O elevador soou com um din. As portas douradas e polidas se abriram, e eu entrei primeiro. Minha imagem refletia nas paredes espelhadas uma mulher que finalmente parara de se desculpar por existir. Vão ficar aí? Perguntei, com a voz leve. Megan hesitou. Meu pai parecia querer dizer algo, mas não encontrou o insulto certo para se esconder atrás. Eles entraram em silêncio. Quando as portas se fecharam, a fraca reflexão de seus rostos chocados desapareceu atrás de mim. Pela primeira vez na vida, eu era quem andava à frente, não fugindo deles, mas indo além. O elevador abriu com um som suave, e a luz do sol invadiu o espaço como um holofote. A cobertura se estendia diante de nós, ampla, aberta, deslumbrante. Paredes de vidro revelavam o horizonte banhado pela luz dourada da tarde, a cidade se espalhava abaixo, como uma pintura viva. Megan foi a primeira a congelar, o celular escorregando levemente de sua mão impecavelmente cuidada. Espera, isso é seu? Gaguejou. Sorri de leve. Sim. Comprei no ano passado. Meu pai entrou devagar, os sapatos lustrados ecoando sobre o mármore importado da Itália. Sua expressão oscilava entre descrença e raiva, o tipo de olhar de um homem que percebe que o mundo não segue mais suas regras. Ele se virou bruscamente para mim. Como? Você nem terminou a faculdade.
largou o emprego. Você? Eu abri minha própria empresa e interrompi, com a voz firme. Não foi fácil, mas fiz sem empréstimos, sem ajuda e sem o seu apoio. Ele bufou, balançando a cabeça. Impossível. Você sempre foi a irresponsável. Sempre correndo atrás de sonhos que não pagam as contas. Nem tudo que construí foi para sua aprovação, respondi baixinho. O corretor, ainda parado perto da porta, pigarreou educadamente. Se o senhor notar, esta cobertura inclui elevador privativo, jardim no terraço e vista panorâmica da cidade. A senhorita Porter também é dona da suíte ao lado, que está em reforma para o estúdio de design dela. Megan piscou, confusa. Você tem um estúdio também? Assenti. 2, na verdade. Um aqui e outro em Los Angeles. A boca dela se abriu levemente, a descrença tomando conta do rosto. Você se mudou para Los Angeles? Olhei ao redor do ambiente, passando a mão pelo balcão liso. Eu não me mudei. Eu me expandi. Meu pai soltou uma risada baixa amarga, forçada. Tudo isso só para provar algo pra gente. Não respondi, serena. Para provar algo para mim mesma. Ele ficou em silêncio, mas nos olhos dele brilhou algo que ele nunca admitiria em voz alta: orgulho. Megan tentou disfarçar o choque com sarcasmo. E daí? Agora você é rica? Acha que dinheiro muda quem você é? Virei-me para ela, encontrando seu olhar com uma calma precisa. O dinheiro não muda quem eu sou. Só muda a forma como vocês me enxergam. O silêncio que se seguiu foi pesado, o tipo de silêncio que obriga as pessoas a se verem de verdade pela primeira vez. O corretor sorriu de forma nervosa, sentindo a tensão no ar. Gostaria de ver a varanda, senhora? É uma das vistas mais exclusivas da cidade. Assenti. Sim, por favor. Ele abriu as portas de vidro e o vento entrou, limpo, fresco, trazendo o cheiro de liberdade que eu passei anos tentando alcançar. A vista se estendia até onde os olhos podiam ver luzes brilhando, torres prateadas, o coração pulsante da cidade que um dia me ignorou. Megan se aproximou e, quase num sussurro, disse: honestamente, achei que você acabaria morando com o papai para sempre. Olhei para ela. Nenhuma raiva dessa vez, apenas a verdade. Ele também achou. O reflexo do meu pai apareceu no vidro atrás de nós. Sua voz, baixa e incerta, finalmente quebrou o silêncio. Avery, eu não sabia que você estava fazendo tudo isso. Eu sei, respondi suavemente. Você nunca perguntou. Por um instante, ele pareceu menor, como o homem que um dia me contava histórias antes de dormir, antes que a ambição endurecesse o coração dele. Dei um último olhar para o horizonte antes de me virar para dentro. Acho que terminamos aqui, disse ao corretor. Ele assentiu. Claro, senhorita Porter. Enviarei os formulários de renovação para sua assistente ainda hoje à noite. Megan piscou, surpresa. Assistente? Sorri levemente. Sim. O nome dela é Clary. Ela administra a agenda que eu costumava sonhar em ter. Meu pai não disse mais nada enquanto saíamos. O silêncio dele me acompanhou até o elevador espesso, cheio de reconhecimento tardio. E, quando as portas se fecharam novamente, vi meu reflexo uma última vez mais forte, mais calma, completamente livre da necessidade de aprovação deles. Desta vez, eu não era mais a filha que fracassou. Eu era a mulher que construiu tudo o que diziam que ela não conseguiria. A cidade lá fora brilhava em mil luzes, mas dentro da minha cobertura tudo parecia estranhamente quieto. O eco da descrença deles ainda pairava no ar, como fumaça depois de um incêndio. Fiquei descalça na varanda, o vento frio bagunçando meu cabelo, um copo de água na mão em vez do champanhe que as pessoas esperavam de uma mulher bem-sucedida. O sucesso nunca teve gosto de vitória para mim. Tinha gosto de exaustão e de silêncio. Atrás de mim, ouvi passos suaves se aproximando. Meu pai tinha ficado. Megan já tinha ido embora, murmurando algo sobre precisar de ar fresco, embora todos soubessem que ela simplesmente não suportava estar em uma sala onde não fosse mais o centro das atenções. O reflexo do meu pai aparecia fraco na porta de vidro. Estava mais velho, os ombros caídos, a voz já sem o mesmo tom autoritário de antes.
Você realmente fez tudo isso sozinha? Perguntou baixinho. Virei-me lentamente. Sim. Cada contrato, cada risco, cada noite em claro quando eu não tinha dinheiro nem para o jantar, mas me recusava a desistir. Ele passou a mão na nuca, evitando meus olhos. Eu achei que você fosse desmoronar sem ajuda. E eu respondi, com a voz firme, mas serena, achei que não sobreviveria sem a sua aprovação. Os lábios dele se entreabriram, mas as palavras não vieram. Pela primeira vez em anos, ele não soava como um homem no controle. Soava humano. Coloquei meu copo sobre o balcão. Você se lembra do dia em que me disse que eu nunca conseguiria sozinha? Ele franziu a testa, tentando lembrar. Avery, eu lembro, sim. Interrompi. Você disse que eu voltaria rastejando. Que o mundo não recompensa sonhadores. Contou para todo mundo, naquele jantar, que a Mega era o verdadeiro sucesso da família. Ele abaixou o olhar. Isso foi há muitos anos. Sim, respondi, dando um passo à frente. Mas as palavras não têm prazo de validade, pai. Elas ficam com a gente. Principalmente quando vem de alguém em quem a gente acreditava. O silêncio entre nós era pesado. Não havia mais raiva, apenas o peso do que nunca foi dito. Ele finalmente ergueu os olhos para mim. Eu fui duro com você porque não queria te ver falhar. Não falei suavemente. Você foi duro comigo porque não conseguia imaginar que eu pudesse ter sucesso. Aquilo o atingiu em cheio. Seu maxilar se contraiu, os olhos ficaram úmidos sob a luz suave do apartamento. Ele respirou fundo. Você tem razão, admitiu. Eu não via as coisas assim. Eu estava errado. As palavras soaram estranhas, quase irreais, vindas dele. Por um instante, duvidei que tivesse ouvido direito. Eu tenho orgulho de você, acrescentou baixinho. Só não sabia como dizer isso sem me sentir pequeno. Fiquei olhando para ele por um momento, depois caminhei até as portas da varanda. As luzes da cidade se refletiam nos meus olhos como lembranças distantes. Tudo bem, disse, calmamente. Você não precisa dizer. Eu não fiz isso para te deixar orgulhoso. Fiz para deixar de me sentir quebrada. Ele assentiu lentamente, a voz rouca. Você fala como a sua mãe. Isso me fez parar. Ela havia partido anos atrás, muito antes de eu encontrar meu próprio caminho. Queria que ela pudesse ver isso, sussurrei. Ela teria adorado, disse ele. E teria me mandado parar de ser um idiota. Isso me fez rir baixinho, mesmo com um nó na garganta. Ele sorriu de leve como um homem que percebe, tarde demais, que o orgulho lhe custou o amor. Quando se virou para ir embora, parou diante do elevador e olhou para trás. Você construiu algo incrível, Avery. Não deixe ninguém, especialmente eu, fazer você se sentir pequena de novo. Quando as portas se fecharam, fiquei sozinha mais uma vez, envolta pelo suave zumbido da cidade. Caminhei até a sacada, respirando o ar frio da noite. Lá embaixo, o som distante das buzinas se misturava ao ritmo da vida, me lembrando o quanto eu havia avançado desde os dias em que contava moedas em um restaurante barato. Pela primeira vez, eu não sentia raiva. Eu me sentia curada. A vingança nunca foi sobre humilhação, foi sobre paz. E naquela noite, eu finalmente a encontrei. A luz da manhã começou a invadir pelas paredes de vidro, pintando a cobertura com tons suaves de dourado. Eu não tinha dormido não por inquietação, mas porque a paz, depois de tantos anos de luta, parecia quase silenciosa demais. Preparei o café do mesmo jeito que fazia quando morava naquele estúdio caindo aos pedaços. Grãos baratos, sem açúcar, simples assim. A única diferença era a vista. Antes, eram paredes descascadas e vizinhos barulhentos. Agora, o horizonte, uma paisagem que valia milhões. O celular vibrou sobre o balcão. O nome de Mega apareceu na tela. Por um instante, hesitei, mas a curiosidade venceu. Podemos conversar? Dizia a mensagem. 1 hora depois, ela chegou. Sem maquiagem, sem pose, sem um riso ensaiado às minhas custas. Apenas Mega, parada à minha porta, com a expressão de quem não tinha certeza se era bem-vinda. Abri a porta. Você chegou cedo. Eu também não dormi, murmurou.
Posso entrar? Assenti e me afastei. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se ainda não acreditasse que tudo aquilo era real. É lindo, sussurrou. Tudo isso, é tão você. Obrigada, respondi simplesmente, servindo-lhe uma xícara de café. Ela a pegou com as mãos trêmulas. Avery, eu te devo um pedido de desculpas. Encostei-me no balcão, observando-a. Você não me deve nada. Devo, sim, sua voz falhou. Eu fui horrível com você. Eu ri quando o papai zombava de ti. Ignorei suas ligações quando você só precisava que alguém acreditasse em você. Achei que você estava perdida. Fiquei em silêncio. Eu já tinha imaginado essa conversa centenas de vezes, todas terminando em raiva, vingança ou uma resposta perfeita. Mas agora, vendo o rosto dela coberto de lágrimas, eu não queria nada disso. Eu tinha inveja, ela admitiu, abaixando a cabeça. Você teve coragem, disse ela, a voz baixa. Você falhou, sim. Mas continuou tentando. E eu nunca fiz isso. Só joguei seguro, tentando deixar o papai satisfeito. A confissão dela pairou pesada entre nós. Por um instante, vi quem éramos antes de tudo, duas meninas sentadas no chão do quarto, sonhando com o futuro, antes que a vida transformasse nossos sonhos em uma competição. Megan, falei suavemente, eu não construí tudo isso para te provar que você estava errada. Ela levantou o olhar. Então, por que fez? Sorri de leve. Para provar que eu não era o que todos vocês diziam que eu era. O lábio dela tremeu. E agora que você conseguiu, o que sente? Olhei para o horizonte pela janela. Livre. O silêncio se estendeu entre nós, mas, dessa vez, era um silêncio bom. Aquele tipo que cura, não o que machuca. Ela assentiu, devagar. Você é mais forte do que qualquer um de nós imaginou. Ri baixinho. Demorou para perceber. Nós duas rimos. Um riso pequeno, sincero, como se um pedacinho da nossa infância tivesse encontrado o caminho de volta. Então o tom de Megan ficou mais sério. Papai disse que vai vender a casa antiga. Disse que ela parece vazia agora. Engoli em seco. Talvez seja a hora. Ela baixou os olhos para a xícara. Ele se arrepende de tudo, Avery. Disse que queria poder voltar atrás. Desviei o olhar, piscando contra o ardor repentino nos olhos. O arrependimento não reescreve a história. Não, respondeu ela, com doçura. Mas talvez sirva para começar uma nova. As palavras dela me atingiram fundo. Caminhei até a varanda, o mesmo lugar onde eu tinha estado na noite anterior. O mesmo vento envolvendo meu corpo. Sabe qual foi a parte mais difícil, Megan? Perguntei em voz baixa. Ela balançou a cabeça. Não foram as noites em que passei fome. Nem as pessoas que duvidaram de mim. Foi perceber que minha própria família, as pessoas que eu amava, me via como uma piada. Isso me quebrou de um jeito que nem o sucesso consegue consertar completamente. Os olhos de Megan brilharam. Eu sei, sussurrou. E eu vou passar o resto da vida tentando consertar isso. Algo dentro de mim se suavizou. Estendi a mão e toquei o ombro dela. Então, isso já é o suficiente. Ficamos ali por um tempo. Duas irmãs que um dia foram separadas por orgulho e dor, agora unidas novamente por algo verdadeiro. O som suave do elevador ecoou ao fundo. Meu pai saiu de lá. Parecia mais velho sob a luz do dia, cansado, mas humilde. Sem arrogância, sem ironia. Apenas um arrependimento silencioso. Eu não tinha certeza se seria bem-vindo, disse ele, com cuidado. Virei-me para ele. Você sempre será bem-vindo, pai. Só precisa vir com respeito desta vez. Ele assentiu lentamente, os olhos marejados. Eu mereço isso. Olhou em volta da cobertura, a voz baixa. Você fez o que eu não consegui. Construiu algo do nada. Tenho orgulho de você, Avery. Foi simples, mas me atingiu com uma força que eu não esperava. Por um instante, apenas o encarei. Anos de mágoa se chocaram com o calor na voz dele. Finalmente, respondi. Eu não precisava ouvir isso, mas ainda assim,
significa tudo para mim. Ele sorriu de leve. Fico feliz. Ficamos sentados juntos por alguns minutos, nós três tomando café em silêncio. Não como rivais, nem como estranhos, mas como pessoas que finalmente se entendiam. Quando eles foram embora, mais tarde naquela manhã, as portas do elevador se fecharam suavemente, e eu fiquei sozinha outra vez no meu palácio de vidro. Mas dessa vez, eu não me senti sozinha. Caminhei até a varanda, o sol acariciando meu rosto. A cidade vibrava lá embaixo, cheia de sonhos, erros e segundas chances. Inspirei fundo. Anos atrás, eu era a garota que implorava por validação. Hoje, sou a mulher que construiu o próprio valor. E enquanto o vento dançava entre meus cabelos, um pensamento se instalou dentro de mim, suave como um trovão distante. Às vezes, a vingança mais doce não é provar que eles estavam errados. É simplesmente viver bem, apesar de tudo.